Olá, boa tarde a todos, como vocês estão? Estamos aqui iniciando mais um lindo dia, uma linda semana e um lindo mês, né? Já estamos iniciando aí o mês de agosto. Hoje já são 3 de agosto, segunda-feira, e só temos que agradecer a Deus por este momento. Agradecer a Deus por cada família, pela ajuda, pelo suporte maravilhoso que eles estão dando, tanto a vocês quanto a mim. Só tenho que agradecer a cada pai, a cada mãe, a cada avó, a cada tia, a cada irmão que está se dedicando e ajudar vocês nesse momento. E que tudo isso passe logo para a gente encontrar e matar saudade, dando um cheiro, abraço, conversar bastante. Enquanto isso, fiquem em casa e tomem todos os cuidados, tá bom? Hoje, na aula de língua portuguesa, nós iremos continuar ainda com o tema o gênero textual entrevista, que tem aí lá na página 3, né, que tem um texto, tá certo? A Antártica é um local destinado à ciência e paz. Então, vamos lá ver um pouquinho, reforçando a entrevista. A gente viu o quê? Entrevista, né, é um diálogo conduzido por um jornalista. O jornalista, ele que vai conduzir toda a entrevista. Então, quem faz as perguntas, ele é chamado de entrevistador, né? O jornalista, ele é o entrevistador, e quem responde é o entrevistado, tá certo? Então, isso aqui, tudo isso são as características de uma entrevista. A gente viu também que geralmente tem um texto introdutório. O que é um texto introdutório? É aquele texto que tem uma pequena informação, um parágrafo, e ele vai vir antes das perguntas, que são informações que foram fornecidas pelo entrevistado. Então, o entrevistador, que é o jornalista, ele vai, depois que terminar a entrevista, ele vai fazer um balanceamento, fazer um resumo de tudo aquilo dali, e ele vai produzir um texto dando informações sobre a entrevista, sobre o entrevistado, certo? Então, ele faz um resumo de tudo aquilo ali e coloca logo no início do texto, que chama-se texto introdutório. Então, temos aqui, ó, o texto lá na página 3. Esse daqui é um texto introdutório, por quê? Porque aqui está todas as informações que o entrevistador fez do entrevistado. Então, aqui está todas as informações da pessoa que é entrevistada, tá certo? Aí, após isso daí, é que vai começar a vir as perguntas. Termina aqui. Aí vão começar a vir as perguntas. Então, tem aí tudo isso aí, as informações. As entrevistas, elas são gravadas em áudio ou em vídeo, certo? E depois são transmitidas para o jornal, para a revista. E a gente encontra muito isso, muitas entrevistas. A gente vê entrevistas em jornais, orais. A gente vê entrevista no jornal, se eu pegar um jornal, se eu pegar uma revista, né? Revista de fofoca é assim, ó, de entrevista. E a gente vê muito isso hoje na internet, que é o nosso recurso que a gente tem diariamente. A gente também encontra muito isso daí. Então, a entrevista, o entrevistador, ele vai lá entrevistar aquela pessoa, pesquisa informações sobre aquela pessoa, elabora as perguntas e começa a fazer. Sendo que quando ele vai fazendo essas informações, ele vai fazendo por áudio ou por vídeo, para depois fazer a parte escrita. E geralmente tem um texto introdutório sobre aquela pessoa, sobre as perguntas, as respostas dela, e tem uma linguagem oral, que são os traços de informações. Então, a linguagem, as perguntas geralmente tem frases exclamativas ou interrogativas. Ou ela vai fazer uma pergunta, ou então ela vai estar afirmando algo e quer que aquela pessoa que está sendo entrevistada responda, tá bom? E isso aqui são os aspectos importantes que tem em uma entrevista. Então, aí no livro de vocês, na página 3, a gente leu a semana passada esse texto introdutório, onde tá as informações do entrevistado. Em seguida, vem, ó, a pergunta, vem em destaque, é o que a gente viu, vem em negrito, e aqui está a resposta do entrevistado. Lá na página 17, ainda continua algumas questões sobre entrevista, para reforçar um pouquinho mais isso aí. Aí tem aí o lobo do mar.
tem um navegador, a Miclink, fala de suas aventuras. A Miclink não para quieto. Ele já deu a volta ao mundo, passou o inverno sozinho na Antártida e tem sempre novos projetos. Agora, preparou um novo barco, o Paraty 2, e vai viajar com a equipe de 4 pessoas. Para começar, eles vão até a Espanha, depois seguem a Antártida, onde Amir quer dar a volta ao mundo. Então aí tem um pequeno texto introdutório. Já está falando aí da entrevista que vai ser, né? Que o entrevistador jornalista vai entrevistar quem? Amir Klink. Então tem aí, você gostou do mar? Então tem algumas perguntas e nós iremos responder essas perguntas aqui, tá certo? Que ele vai ter respondido, que vai ter um suporte de apoio, que nós vamos lá pesquisar, lá no suporte de apoio, e vamos responder aqui, tá certo? Aí o número 2, a outra página também, tem onde nós iremos concluir essas perguntas. E o número 2 diz assim: você já conhecia alguma dessas curiosidades sobre a vida de Amir Klink? Já ouviu falar sobre ele? Quais? Se sim, coloca aí um exemplo. Quem é Recreio nessa entrevista de Amir Klink? Na hora que você for lendo, você vai tentar descobrir quem é que ele chama de Recreio. Recreio é o nome dado a quem? A revista organizou, o jornal organizou e foi dar esse nome aí para quem? Qual é o assunto da entrevista? Quando você terminar tudo isso aqui de responder, aí você vai conseguir responder essas outras questões. 5. Leia novamente sobre o título da entrevista, o lobo do mar. Explica a expressão lobo do mar, usado para nomear o navegador. Por que é que chama ele lobo do mar? Porque ele é um marinheiro? Porque ele é um viajante? Porque ele é o quê? Porque ele é uma pessoa esperta, é uma pessoa que gosta de dar a volta ao mundo. Por que chama ele de lobo do mar? E o número 6, tem aí, recreio. É no mar? O que o entrevistador deseja saber sobre esta pergunta? Ele quer saber o quê? O que é que está falando? O que é que está acontecendo? Então, a gente só vai conseguir responder isso aí quando a gente fizer esta atividade aqui, é que a gente vai conseguir responder direitinho. Aí lá embaixo diz assim: embora a pergunta não esteja completa, você deve ter sido capaz de preencher as lacunas e descobrir o que está já sendo perguntado. Como isso é possível? Embora que nem todas as perguntas estejam ali respondidas, estejam completas, eu consigo identificar qual é a próxima resposta. Mesmo que tenha uma resposta em branco, eu consigo saber ali qual é a resposta. Por quê? As perguntas e as respostas em uma entrevista não devem ser lidas isoladamente. Em geral, as perguntas seguem uma sequência lógica, podendo estar relacionadas umas às outras, ou ainda a resposta dada pelo entrevistado pode gerar uma nova pergunta. Então, o entrevistador, ele tem que estar sempre preparado, porque ele não vai fazer a pergunta nua e crua. Ele vai passar umas informações sobre a vida do entrevistado e vai elaborar a pergunta dele. E dependendo da resposta do entrevistado, né, que está tendo ali já pode surgir uma outra pergunta. Então, um gênero textual bem legal de fazer, bem fácil. Então, vamos responder aí e vamos concluir essa atividade e mostrar aí o que a gente já aprendeu. E vocês estão férias, estão show nisso daí, tá certo? Então, não se preocupe. Então, vamos fazer a leitura para poder responder. Olha só, para fazer aquelas respostas ali, você poder responder, lá no material de apoio, lá no finalzinho do livro, tem lá o número 1, a página 1 e a página 2. É onde nós iremos recortar e colar, tá certo? Essas respostas aqui, de acordo com a pergunta que está sendo feita. Então, eu tenho que recortar todas e tenho que ter bastante atenção para não colocar no lugar errado, tá certo? Então, eu vou recortar lá e vou colar aqui, ó, nos quadradinhos. Então, eu vou recortar todas as respostas, vou deixar perto, vou fazer a pergunta, vou identificar qual foi a resposta dada e vou colar aqui no quadrinho. Então, vai estar lá, ó, lá no finalzinho do livro, página 1
e página 2. Eu vou cortar o retângulo e vou colar lá na atividade, tá bom? E nós vamos ver agora um pouquinho sobre coesão. O que é coesão? Então, coesão é a união que tem entre as palavras, um texto que tem entre as frases. Então, coesão, um texto para ser coeso deve ter a unidade de sentido. Eu jamais posso dizer uma frase, por exemplo, se eu for numa pizzaria, aí o garçom chegar e perguntar: o que é que a senhorita deseja? Senhorita, que chique. Aí eu vou dizer assim: quero uma pizza de calabresa, quero uma metade de calabresa, metade de mussarela, um copo de suco de cajá, que amo. Aí de repente eu digo a ele: quero uma cadeira e quero paciência, tempo. Ele vai olhar para mim e ele vai ver que aquilo ali não existe lá, paciência, tempo, mas ele vai compreender o que é que eu estou pedindo. Mas ainda não é um texto coeso, por quê? Porque ficou um texto sem sentido, sem união. E algumas palavras servem para dar coesão ao texto, mantendo as partes das unidades num bloco significativo. Então, algumas palavras ela vai fazer a ligação entre uma frase e a outra frase. Se eu disser aqui: mãe, hoje depois da aula vou à casa de Helena, certo? Olha só, mãe, hoje depois da aula vou à casa da Helena para pegar o meu casaco porque ela me disse que eu esqueci lá depois da festa. Então, porque aqui, ó. Porque ele está o quê? Estabelecendo a noção de causa, que está explicando o motivo que ela vai ter que ir para a casa de Helena, certo? Então, está fazendo aqui uma ligação entre uma oração e a outra, entre uma frase e outra. Então, porque está explicando o motivo que eu preciso voltar à casa de Helena para pegar o meu casaco que eu esqueci lá. Só que ela, certo? O pronome aí, ela, está se referindo a quem? A Helena. O meu casaco, né? Está referindo aí à festa que teve, que elas foram para a festa e esqueceu. E lá, que é onde? Na casa. Então, o casaco, então isso aí está fazendo a relação entre a frase com uma coesão, dando sentido a ela. Lá na página 20 diz assim: releia este trecho e observe os pronomes destacados. Amir não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com eles. 2 pontos. As aves avisam quando vai ter tempestade. As focas não andam sobre o gelo quando ele está muito frio. E aí já tem algumas palavrinhas que estão grifadas, que estão aí, está fazendo a relação de coesão entre as frases. As palavras deles e eles se referem a quê? Deles se refere a quê na frase? E eles, quando ele diz lá: a mim não tem condição de ficar amigo deles. Quem são esses deles que eles encontraram? São os bichos, os animais que encontraram lá na Antártida. E quando ele fala lá: as focas não andam sobre o gelo quando ele está muito frio. Então, quem é ele que vai estar muito frio? Que relação está fazendo de coesão aí nessa frase? O pronome ele se refere a quê? Ele está muito frio. Quem é que está muito frio? O gelo. Então, ele está se referindo ao gelo. Em um texto, a palavra, expressões e ideias estão interligadas. O pronome tem a função de fazer essa ligação. Então, na página 20, está aí o pronome eles, aquilo e elas, que está fazendo essa ligação entre as frases. Releia os outros trechos, indica o que os pronomes em destaque se referem, se necessário, volte ao texto. Para começar, eles vão até a Espanha. Quem são eles? Quem é que vai até a Espanha? Então, eu não preciso fazer um texto e estar repetindo, como às vezes eu peço uma produção textual de vocês e vocês colocam lá, vai ser agora dia dos pais. Meu pai é bom, meu pai faz isso, meu pai viaja muito, meu pai é carinhoso, meu pai... Não precisa ficar repetindo essas palavras. Você pode sim falar do seu pai usando uma palavra que vai ligar uma oração à outra, sem tendo essa necessidade de ficar repetindo tanto ele. Meu pai, meu pai. Às vezes eu peço uma produção e quando o olho lá tá cheio.
Lá no parque da criança é bom que tem muito brinquedo, o parque da criança. Então tem palavras que a gente precisa parar de repetir as palavras e dar um sentido a ela, fazendo uma ligação entre essas palavras aí, tá certo? Então vamos responder a atividade e vamos ver o que nós compreendemos. Então, coesão vai dar sentido a um texto, sendo que vai ser uma palavrinha que vai fazer a ligação, a união entre as frases, dando uma coerência, tá bom? Não adianta eu dar um exemplo, falar e de repente dizer assim, o que ela tá falando? Coisa com coisa já misturou, né? Então a gente tem que ter uma coesão entre essas palavras, tem que dar sentido a essas orações. Então vamos fazer a atividade e um beijo bem grande, até já!